Por algum motivo, a gente gosta muito de obras de entretenimento que fala de esporte. Desde documentários sobre alguma história interessante de um time ou atleta, até filmes e séries que falam do dia a dia de algum cenário competitivo. No Japão isso não é diferente. Na lista de mangás mais vendidos de todos os tempos, tem uma quantia considerável de histórias que falam sobre algum esporte, e todas elas provavelmente possuem algum elemento que destacam ela para ser tão popular, seja por poses ou poderes especiais que deixam a narrativa mais apelativa, ou liberdades artísticas para representar um movimento simples como chutar ou defender, como um conflito entre deuses. Dentro dessa possibilidade de que os mangás trazem para representar esse tipo de competição, eu arrisco dizer que tem apenas uma obra que conseguiu despertar de fato a paixão e vontade de várias pessoas a começarem a treinar e praticar o esporte. E é claro, além de ser um sucesso de vendas. Você já viu o título do vídeo, né? Então você sabe que a gente vai falar hoje de... Haikyuu é um mangá de Haruichi Furudachi que foi publicado na Shonen Jump entre 2012 e 2020. A sua versão em anime surgiu em 2014 pelo estúdio Production ID, e nesses 8 anos que existe, o mundo inteiro se apaixonou pelas personagens, histórias e por vôlei. Com mais de 40 milhões de cópias vendidas, Haikyuu superou mangás como Yu-Gi-Oh!, Nanatsu no Taizai, Death Note e Cavaleiros do Zodíaco, só pra citar aí alguns exemplos. Enquanto essas obras que também chegaram no estrelato mundial possuem histórias que falam sobre demônios, poderes, magias, batalha entre deuses, Haikyuu conquistou o mundo com uma premissa bem simples, que é de um garoto que é baixinho e quer jogar vôlei. Se você nunca leu ou assistiu Haikyuu, provavelmente está se perguntando: peraí, mas como uma história de vôlei pode ser tão legal? E é por isso que no Papo Saque de hoje eu vou explicar pra vocês como a história de um grupo de adolescentes que queriam ir pro Nacional de Vôlei do Japão virou um sucesso de vendas, um dos animes mais bem avaliados da internet, e também mudou o cenário de vôlei no Japão. Só rapidinho, antes de falar de Haikyuu, eu queria pedir uma ajuda pra você que tá assistindo o vídeo. Se inscreve no canal, o Papo Saque é um canal que fala sobre cultura pop em geral e que tem vídeo toda semana. Bom, bora falar sobre o protagonista agora. Quando você pensa numa história que vai rodar aí por anos como mangá e anime, é importante que o público se conecte com o protagonista, que é a personagem que vai mais aparecer na história. E existem algumas técnicas para você começar a simpatizar e sentir empatia pelo protagonista. O narrador do canal Narrativando, ele explica quais são essas técnicas e também deixa de forma bem didática pra gente entender como que os autores e autoras criam bons personagens. Eu vou deixar o vídeo dele aqui no card pra quem se interessar. No vídeo de hoje eu vou só focar no que Haikyuu faz pra gente gostar do Hinata, que é o protagonista da história. E uma das maneiras de você se interessar por uma personagem é através da empatia. Uma história pode fazer você ter empatia pela personagem de vários jeitos. Uma delas é colocar problemas, obstáculos para que essa pessoa sofra ou tenha dificuldades para chegar no seu objetivo, e a gente, como audiência, fica empatizado ou sente compaixão e torce para que essa personagem consiga superar esses problemas, esses pepinos que surgem na vida. No caso de Haikyuu, como eu falei lá atrás, o Hinata é um garoto que ama vôlei, mas é baixinho. E a ideia por si só já faz criar uma curiosidade de querer saber como que alguém que naturalmente não é bom nesse esporte vai conseguir jogar. E consequentemente a gente acaba sentindo compaixão, porque a gente sabe que não vai ser algo fácil, né? Então logo depois de apresentar sua premissa, o mangá explica o porquê o Hinata gosta tanto de vôlei. E isso vem do fato que ele viu uma partida do Campeonato Nacional de Vôlei, onde o Ace, que é o jogador mais importante, o jogador que marca mais pontos do time da cidade, era baixinho, que nem ele. E pode até parecer uma cena simples ou boba, só que todo mundo já se sentiu assim, admirando alguém que parece com você fazendo algo muito incrível e que você sente essa sensação de que é possível você também conseguir realizar ela. E logo em seguida, a história aumenta mais ainda a dificuldade do Hinata conseguir atingir o objetivo dele, que é ser um jogador de vôlei, só isso. Porque ele tá num colégio onde não tem um clube de vôlei, e por consequência não tem ninguém pra ensinar ou jogar com ele. E o resultado disso é que só no último ano do ensino fundamental que ele consegue convencer alguns amigos que não praticam vôlei a jogar um torneio com ele. E algo muito importante acontece aqui, que até acaba se repetindo ao longo da série. O Hinata perde feio logo na primeira partida. O autor reconhece quais são os limites do personagem e sabe o que faz sentido ou não pra história. Ia ser muito forçado se um jogador que nunca treinou direito, junto com um time de amigos que estão lá só fazendo um favor, ganharem alguma coisa em um torneio que vale a vaga pro Nacional. E apesar disso, a gente sai com um gostinho de quero mais. Essa derrota, ela faz a gente entender que o Hinata, apesar de ser baixinho, ele tem um reflexo e condicionamento físico acima da média. E até faz com que o jogador de alto nível se surpreenda e reconhece ele como um bom jogador. E calma que eu já falo desse cara em específico. Se por um lado é importante uma obra o protagonista passar por desafios, se ele apanha e perde toda hora, fica algo meio maçante e cansativo de se ler ou de assistir. Porque é uma obra de ficção que a gente tá falando, né? E especificamente um mangá voltado para adolescentes e jovens adultos. Então existe uma expectativa da gente sentir uma catarse quando algo legal acontece. E é por isso que logo de cara a gente sabe que o Hinata é uma pessoa que tem um potencial para superar esses obstáculos. E isso faz a gente querer continuar acompanhando ele, porque a gente entende
entende que eventualmente na história ele vai conseguir chegar nesse objetivo. Então basicamente esse é o foco de Haikyuu. Toda a obra se trata da evolução do Hinata como jogador de vôlei, onde cada fundamento ou técnica básica aprendida por ele traz uma sensação de satisfação para quem tá acompanhando, e uma catarse muito louca quando esse acúmulo de pequenas conquistas se torna uma vitória em uma partida oficial. Mas quando a gente fala da personalidade do Hinata, todo mundo da série admira e respeita ele, e constantemente elogiam as atitudes que o personagem tem. Isso se permanece até o final da série, inclusive. Então, pode ser que fique meio chato você só acompanhar ele crescendo como atleta, mas sendo a mesma personagem a série inteira, não? Bom, no caso de Haikyuu, a gente tem um personagem que serve como reflexo pro Hinata, que ele é um atleta incrível já, mas tem uma terrível personalidade. É bem comum o uso narrativo de um rival para servir de contraponto do protagonista. Ele serve bem para complementar as funções da história que foram menos abordadas pelo protagonista e também ajuda na criação de conflitos, já que esse personagem normalmente vai ter ideais e valores opostos do protagonista. O problema é que esse artifício acaba sendo bem mal explorado por várias histórias. E no fim o rival acaba sendo apenas uma ferramenta do roteiro, e não um personagem que a gente deveria se importar ou simpatizar. No caso de Haikyuu temos Kageyama, o personagem estiloso, fodão e com o apelido de Rei da Quadra, que o protagonista declara que vai vencer algum dia na quadra de vôlei. Mas e se os dois forem parar no mesmo time? Esse contexto obriga os dois a interagirem como colegas de equipe e aprenderem a lidar um com o outro. Além disso, a história não cai na armadilha de transformar o rival no personagem fodão que resolve tudo e rouba os holofotes. O autor se preocupa em mostrar o Kageyama como alguém que possui semelhanças com Hinata e que por isso eles conseguem nutrir uma relação saudável. E logo nos primeiros capítulos a gente descobre que o Kageyama é tão nerd quanto o Hinata quando ele fala sobre vôlei, e mostra que também compartilha o mesmo nível de amor e paixão pelo esporte. Fora que pelo design do personagem, a forma que ele foi introduzida, eu automaticamente pensei que ele ia ser um estudante com notas incríveis e popular com as garotas. Mas pra minha surpresa, fora do vôlei, o Kageyama é um cara normal, que inclusive vai mal na escola. De novo, parece um detalhe pequeno e bobo, mas são essas coisinhas que fazem a gente acreditar que essas personagens podiam ser alguém de verdade. E aí isso fica mais fácil pra gente conseguir se identificar com ele. O arco do Kageyama é justamente o oposto do Hinata. Enquanto o protagonista possui uma personalidade ótima pro vôlei, que reforça ações positivas na quadra, mantém a moral do time alta quando acontece alguma besteira, e aceita e recebe críticas dos seus colegas numa boa, o Kageyama ele é uma pessoa que acha que pode ganhar os jogos sozinhos e que enxerga seus companheiros como ferramentas para vitória e também não sabe dar ou receber críticas com seus colegas. E apesar de existir uma rivalidade entre os dois personagens, também existe uma admiração logo de cara, porque os dois enxergam um no outro pontos que eles respeitam como pessoas. O Hinata admira a habilidade e técnica do Kageyama, enquanto o Kageyama, mesmo sendo muito superior na partida que joga contra o Hinata, ele admira e respeita a atitude dele de se esforçar por cada bola na partida, e também pelo potencial dele como atleta. Apesar dele ser o personagem gênio da obra, e consequentemente vai ter várias situações que ele rouba a cena nas partidas, a gente fica feliz e comemora quando esse personagem amadurece e aprende como de fato um jogador de vôlei deve agir e pensar. Não basta só esses dois que já são muito bem trabalhados. O autor ele tem esse talento de criar vários outros personagens que são muito bons durante a obra inteira. Todo o time principal é bem desenvolvido e cada integrante possui um arco individual, tanto internamente quanto como um atleta. Então a gente acaba tendo várias comemorações, vários sentimentos bacanas quando a gente vê o time evoluindo e comemorando cada conquista junto com eles. Porque a gente sabe o quanto cada um se esforçou para chegar nesse objetivo final. Enquanto em outros mangás ou animes de esporte, o time principal já entra em uma partida logo depois do começo, em Haikyuu a gente passa 35 capítulos, ou 15 no anime, apenas conhecendo o time principal e acompanhando o dia a dia, como que é os treinos e tudo mais, até a primeira partida oficial deles juntos. Quando o time entra em quadra, a gente já tem pelo menos um xodó. E além disso, como se não bastasse, em poucas cenas entre as partidas, o autor consegue fazer com que a gente goste também dos adversários. E não existe nenhum antagonista babaca ou clichê em Haikyuu. A gente literalmente torce pra todo mundo. E apesar de ser um recurso meio manjado e que é bem repetitivo durante toda a história, os flashbacks fazem a gente entender todos os problemas e desafios que o time adversário teve que passar para chegar até a partida contra os protagonistas. E a gente fica com gosto amargo quando a derrota acontece. A gente fica feliz por um lado porque os principais venceram, mas a gente também gosta do outro time do outro lado, né? E isso fica mais forte ainda quando os times possuem algum vínculo entre si.
seja por terem treinado juntos, ou por possuírem algum tipo de rivalidade, ou de algum conflito entre os personagens. Como eu acabei de falar, não existe antagonista ruim, malvado. Tá todo mundo correndo atrás do seu sonho, objetivo, são pessoas como qualquer outra e que querem fazer de tudo pra ganhar e que ficam tristes ou com raiva quando você perde. Não por acaso todos os principais rivais da história, de alguma forma, continuam nela, pois a gente tem um interesse de saber o que acontece com cada um e também ver a reação deles conforme as partidas vão acontecendo. Tá, beleza, Bruno. Eu entendi que as personagens são ótimas, são bem escritas, mas, cara, vôlei? Sério mesmo que você gostou tanto assim de uma história sobre vôlei? Bom, a beleza de Haikyuu é que ele faz você se apaixonar por vôlei, sério. Dá vontade de ir numa quadra e começar a treinar uns levantamentos, dar uns cortes. É muito louco isso. O fato do autor ter jogado vôlei durante o ensino médio ajuda bastante em detalhar alguns pontos que passariam batidos por qualquer outra pessoa. Inclusive é isso que faz os jogos serem tão cativantes. Em qualquer mangá ou anime de porrada tem um sistema de poderzinho pra explicar os poderes, as lutas que acontecem em cada treta. No caso de Haikyuu, os sisteminhas são as próprias técnicas utilizadas no esporte. Claro que tem uma forçada de barra ali ou lá, mas nem se compara com os outros animes de esporte, como Super Campeões ou Kuroko no Basket. Haikyuu é muito mais pé no chão, e a ideia de que se você treinar por um tempo e provavelmente conseguir fazer aquilo que você viu no anime, é muito legal. Fora que também existem vários momentos da história onde algum personagem explica conceitos e fundamentos do esporte e que logo depois são aplicados em alguma partida. E aí tanto a arte do mangá e o enquadramento que o autor usa, quanto a animação do anime, representam muito bem cada movimento e ação. Por exemplo, no anime você consegue ver aqui nessas cenas que a câmera é muito importante para trazer um dinamismo para as ações, que são simples quando você para para pensar, como pulos, cortes ou algo assim. Só que além da câmera, a animação também tem um impacto nisso, né? Porque quando algo diferente acontece na história, o estilo de animação também muda, justamente por uma forma que traz mais peso e impacto para cada ação. E como eu disse lá atrás, eles também tomam algumas liberdades às vezes, para ou forçar uma anatomia impossível ou algo que não seria realista, só para gerar mais impacto, mas ainda assim não fica algo exagerado ou totalmente absurdo como em outros animes de esporte. Ah, e é claro, vale ressaltar que o anime tem uma trilha foda. Só pra vocês terem noção, é o mesmo compositor de Boku no Hero. E por causa disso, qualquer cena importante tem um ar muito épico por causa desse compositor. E é claro que o elenco de dublagem é incrível. Eles conseguem trazer muita emoção e muita verdade pra cada fala, pra cada diálogo e pra cada ação ou pra cada jogada que exige muito esforço físico das personagens. Então tudo isso garante uma experiência incrível no anime. E o mangá não fica pra trás também. O autor ele sabe usar perfeitamente o formato de um mangá para contar uma história. Ele entende como utilizar o enquadramento da revista para transmitir mais peso dramático em cada cena. E ele usa e abusa disso em momentos importantes da história, sem contar a qualidade da arte que ele traz pro mangá. Antes de Haikyuu, ele teve uma série de terror e por causa disso ele treinou muito a parte de expressões e ações das personagens. Então quando algo acontece de forma pesada no mangá, você consegue ver no detalhe cada expressão, cada detalhe do rosto da pessoa, entender o que ela tá sentindo só pelo olho dela às vezes. Sem contar que ele consegue criar alguns efeitos visuais para dar vida ao desenho. Então mesmo sem você assistir o anime, você consegue visualizar as ações das personagens só pelo nível de detalhe que ele traz para cada cena. Ou seja, é uma obra completa. Tanto o anime quanto o mangá são experiências muito boas, e se você só assistiu o anime, eu recomendo ler o mangá também, porque tem algumas coisas que só funcionam na revista. Fora que é uma ótima forma de complementar a sua experiência como um todo. E o meu último ponto no vídeo sobre Haikyuu, que eu queria trazer, é a identificação que muita gente teve com Hinata lá no começo do mangá. Esse é um garoto que gosta muito de um esporte, mas não tem com quem jogar. E isso era a realidade de muitas outras crianças e adolescentes no Japão que gostavam de vôlei. Antes da estreia do mangá, o número de garotos jogando vôlei no fundamental era o menor desde a década de 70. Mas após o mangá começar a ser publicado, o número parou de cair. Em 2014, quando o anime foi lançado, cada ano que se passa existiam mais japoneses jogando vôlei. Além disso, tem o fato que a seleção japonesa, tanto masculina quanto feminina, vão muito bem nos torneios internacionais, como Olimpíadas e a Copa do Mundo de vôlei. E eu acho que isso serve como incentivo para os adolescentes se sentirem inspirados a seguirem carreira no esporte ou pelo menos treinar a sério durante o ensino médio. E também vale ressaltar que as pessoas que jogam nas seleções são fãs de Haikyuu e também falam com quem eles são parecidos ou quem inspirou eles a se tornarem jogadores profissionais. Talvez isso mostre o quão impactante Haikyuu foi pro Japão. Claro que tem obras como One Piece, o Dragon Ball, Naruto que transcenderam o país e são referências de cultura no mundo inteiro. Mas talvez ver que os atletas de 2021 nas Olimpíadas tenham começado a jogar por causa de Haikyuu é um negócio muito louco quando você para pra pensar como a arte pode ter influenciado essas pessoas a se tornarem referências no país que elas atuam. Então, além de ser um anime e um mangá fantástico, Haikyuu também teve o poder de mudar a vida de várias pessoas, literalmente.
Eu evitei ao máximo qualquer tipo de spoiler no vídeo porque, bom, a ideia é fazer você que ainda não conhece Haikyuu dar uma chance. Eu garanto que nos primeiros episódios você já vai se viciar e vai querer ver o resto do anime ou do mangá. E aí quando menos perceber, vai estar assistindo replay de partidas reais de vôlei ou chorando com algum momento de personagem que vai acontecer na história, ou só curtindo a excelente história que Haikyuu conta através do esporte. E esse foi mais um vídeo do Papo Sake. Eu de verdade espero que tenha convencido você a dar uma chance pro mangá ou anime se você ainda não conhece. E se você chegou até o final do vídeo, aproveita e dá um like, me ajuda bastante no crescimento do projeto, e me valoriza aí as horas que eu passei editando e gravando esse vídeo. Ah, e também se inscreve no canal, assim você recebe a notificação sempre que sair um vídeo novo, além de ajudar no crescimento do canal. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.